Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, então estamos recebendo na noite de hoje nosso companheiro Luiz Augusto Macedo, que, como já dito na prece, os nossos agradecimentos da casa, a diretoria, sinceros agradecimentos por ele aqui hoje, a convite da Uzi e do Ricardinho, comparecer e trabalhar conosco a mensagem da noite. Ele se faz acompanhar pela sua esposa, também da qual nós sempre ficamos muito felizes em rever, não é? E vamos passar a palavra a ele, enviando todas as nossas vibrações positivas para a sua felicidade na exposição. Macedo, muito obrigado, viu? Vamos lá, então. Gente, boa noite. Tudo bem aí? Vamos estudar um pouquinho? Vamos dar uma estudadinha? Então vamos estudar juntos, não é? Vamos estudar então. Vamos lá começar os nossos estudos em nome de Jesus, de Nazaré, Maria de Nazaré, dos benfeitores da vida maior, desta casa de oração. Nós vamos fazer um breve estudo aqui sobre esse tema, o grão da mostarda. O grão da mostarda que Jesus, então, ele alegoricamente falou para nós, mas que o seu sentido tem grande fundamento, conforme nós vamos ver sobre a fé. Vamos lá, então, esse aqui é o texto do Evangelho para a nossa meditação. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. A mostarda é menor de todas as sementes. E o Dr. Bezerra de Menezes diz no livro que é mais frondosa das árvores, mais bela das árvores. Mas depois de acrescida, é maior de todas as hortaliças da lei. E faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Esse texto aqui, ele é muito comentado por Kabar Schutel. Ele faz uma digressão a respeito do que seja aqui esses galhos, etc. e tal. Então, mas não é isso que nós vamos ver essa noite, não. Vamos direcionar para outro campo, isso aqui está em Mateus e Lucas. Aqui, então, nós vemos a figura de Jesus, acompanhado de alguns discípulos, de alguns apóstolos, e sempre acompanhado também, ou na chegada, as pessoas vinham em seu socorro. E logo adiante vem um pai, não é, cujo filho está enfermo. Então o pai se ajoelha e roga para o seu filho, cuja rogativa é essa aqui: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos seus discípulos e eles não o puderam curar. Aquele menino, aquele moço, aquele rapaz, ele sofria de crise epiléptica, desmaios, e estava assediado por espíritos infelizes. E o pai rogou, e Jesus então disse assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Primeiramente, os seus apóstolos tentaram fazer com que aquele espírito, ou que aquele menino, aquele rapaz, ele fosse então, enfim, amenizado a sua influência espiritual, mas não conseguiram. E Jesus então disse: vocês não conseguiram por causa de sua pouca fé. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Trazei-o aqui. E Jesus, então, impôs-lhe as mãos e o espírito maligno saiu do rapaz. Ou, como se dizia na ocasião, o espírito endemoniado. Endemoniado, é ou não é? Muito bem. Depois os discípulos perguntaram a Jesus por que não puderam curar o menino por causa da pouca fé, conforme falamos. Pois em verdade vos digo que, se tivesse fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. E de fato é isso mesmo. E o fato acontece aqui na casa espírita, nessa casa aqui, em trabalho de desobsessão. Às vezes não, sempre a pessoa não está presente. Ela vem, está na plateia.
Em Andradina, por exemplo, tem um trabalho público de desobsessão. Ali era dirigido pelo senhor Sebastião. O senhor Sebastião existia na mesa, existe ainda, bastante médiuns, e o senhor Sebastião, daqui, ele via a entidade que estava sediando alguém da plateia. Ele dizia assim, vem você aqui, fala aqui, ó. Então, via o espírito que estava na plateia, com alguém, poderia ser um de nós, e o espírito então se manifestava. Bom, nesse caso aqui, foi na passagem de Jesus, o médium dos médiuns que recebeu essa dádiva do alto. Então, por quê? Por causa da nossa pouca fé. Prossigamos então com a nossa palestra. Por que não está passando? Acabou a bateria? Não, não deve ser. Vamos trocar a bateria ou vamos usar o outro? Bom, vamos lá. Prossigamos então, mas não vai. O que é então fé? Fé? Olha lá, confiança. Fé, o que é fé? A confiança, isso aqui está no Evangelho, gente. Evangelho segundo o Espiritismo. Que se tem na realização de alguma coisa, certeza que pode alcançar o objetivo, lucidez para escolher os melhores caminhos. Então vamos percorrendo aquilo, lembrar aquilo que as pessoas já sabem, aquilo que o Evangelho diz. Aqui então, prossigamos. Que montanhas a fé remove? A má vontade, as resistências, o pessimismo. Quando nós estamos falando aqui que a fé remove montanhas, as montanhas da má vontade, da resistência, do pessimismo, o preconceito da rotina, nós estamos falando de nós mesmos, da nossa má vontade, das resistências, do nosso pessimismo e do nosso preconceito da rotina, como diz o Evangelho, porque ele fala para a humanidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos interesses materiais que nós temos, e muitos, não é? E também pelo fanatismo. Quando se trata desse fanatismo aqui, nós podemos lembrar o que é Malala, aquela paquistanesa que sofreu uma agressão brutal do Talibã, porque ela queria estudar, ela queria a escola, um tiro. Hoje ela estuda na Inglaterra e hoje tem um livro ditado sobre ela. Então, o fanatismo vencido por ela, o quê? Malala, na sua fé e nas dificuldades diversas que nós temos, evidentemente, na vida. Muito bem. A fé sincera, robusta. A fé sincera, robusta, é melhor você pegar o outro e colocar lá. Porque esse aqui está dando um probleminha. A fé sincera, robusta dá o quê? Perseverança para todos nós, energia para vencer os obstáculos. A fé sincera, faça favor para mim. A fé sincera, vacilante, sente a fraqueza, usa a violência. É o caso que aconteceu com Malala, não com relação a ela, mas com o grupo Talibã e outros grupos também. A fé sincera, vacilante, sente a fraqueza, usa a violência e a violência denota a fraqueza. Essa fé é de Alá? Será que seria essa? Não é? Então, a fé sincera, vacilante, sente a fraqueza, usa a violência denota a fraqueza. A fé raciocinada se apoia nos fatos e também na lógica. Repito, está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé cega gera incerteza e também a dúvida. Por que não podemos curá-lo? Por causa da sua pouca fé. Não é? Prossigamos então aqui na nossa palestra. Deu certo? Vamos lá. Deve ser bateria ali, viu? De vez em quando essas coisas acontecem. A fé cega gera incerteza e também a dúvida. Muito bem. Quem não possui a fé verdadeira não procura os meios porque não acredita que possa vencer. Quem tem fé caminha, evidentemente, com segurança. Quem tem fé é o quê? Calmo. Nós somos calmos. Quem tem fé é paciente, nós somos pacientes. Nós sabemos esperar. A calma na luta é sinal de força e, evidentemente, confiança. Então, veja quanto ensinamento existe numa pequena lição do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a fé ou sobre o grão de mostarda. Quem tem fé é calmo, é paciente, sabe esperar. A calma na luta é sinal de força e também confiança, evidentemente. Ação magnética da fé. Nessa questão do magnetismo aqui, nós queríamos falar o seguinte,
que você pode buscar alguma coisa, aliás, coisa interessantíssima, nesse livro aqui, ó, que é do Sebastião Camargo. O Sebastião já esteve aqui já? Não? O Sebastião Camargo, no livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Arcanjo. Muito interessante, ele fala sobre magnetismo, e nós vamos buscar um pouquinho dessa ação magnética da fé no próprio Evangelho, ação magnética da fé. O homem age sobre o fluido universal, modifica-lhes as qualidades e dá o quê? Um impulso irresistível. A modificação do fluido universal. A Trindade universal está em Deus, está no Espírito, está na matéria. Acima de tudo, o Criador, Pai de todas as coisas. Então, vejamos na Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas o elemento material é preciso juntar o quê? O fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Esse assunto, ele parece um pouquinho assim profundo, mas ele não é. E nós também não vamos adentrar assim profundamente no assunto, porque nós veremos essa circunstância aqui um pouquinho mais para frente. Então veja, essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas o elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria, no passe, por exemplo. Como nós estamos recebendo o passe, a matéria propriamente dita. Então nós podemos estudar também essa questão, olhando o Livro dos Espíritos 27, 64, 70, 257 do Livro dos Espíritos, para recordar o estudo a respeito do magnetismo do fluido universal. Então, Deus, Espírito, matéria, e aí então vem entre essas duas circunstâncias o fluido universal. Primeiramente Deus, Espírito, matéria, fluido universal, intercalado em nossas vidas. Ação magnética da fé. Daí decorre que aquele que é um poder fluídico normal, ajunta a ardente fé, pode, pela força da sua vontade dirigida para com o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros também, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam o defeito de uma lei natural. Pedro, à porta do templo, ele encontrou com o paralítico, e o paralítico lhe pediu uma moeda. E Pedro disse então, peremptoriamente, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. Foi isso que ele usou. Uma lei natural, um efeito natural, levante-te e anda. Então, se não o curasses, porque não tinhas fé. E Pedro tinha fé. Aqui nós vemos Jesus, então, acionando o seu magnetismo puro e verdadeiro em uma criatura, uma criança, conforme estamos aí vendo essa figura. Atendimento espiritual. Vejam só, esse atendimento espiritual é extraído do livro Nosso Lar, onde Narcisa está aqui tratando de alguns doentes, onde nas câmaras de retificação, no livro Nosso Lar. Aqui está algumas criaturas também fazendo esse atendimento espiritual da cura. Aqui nós podemos sentir, então, uma casa espírita no atendimento também espiritual, usando o magnetismo de cada um. Né? Aqui ainda o atendimento espiritual. Aqui nesse atendimento espiritual, vamos ver depois um pouquinho para frente, aqui tem as entidades espirituais. Aqui, ó, fluido espiritual, fluido material. Os espíritos acionando o fluido nosso. Para o quê? O devido reparo das energias em nosso corpo físico. E aqui nós vemos uma criatura, eu não sei se hoje... Conhece? Alguém conhece esse homem aqui? Quem que é? João? Quase acertou. Quase. Esse aqui é da cidade abadiana, de Goiânia. João de Deus. Alguém já foi lá em Abadiana? Levanta a mão. Não? Ninguém? Olha, se você tiver condições, você vai lá ver o João Berbel. É muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de ver o trabalho dele, inclusive de auxiliar com essa moça aqui, numa cirurgia dos olhos de uma pessoa. É muito interessante o trabalho dele, não é?
Então, esse é um atendimento espiritual também. E sempre o magnetismo, o João de Deus. Certa feita, ele falou, eu falei a respeito do meu pai para ele disse assim, olha, para o João de Deus, você não precisa trazer seu pai aqui, nós vamos até lá. Agora, você vibra para aqueles irmãos que estão sentados ali na vibração, eles vão trazer as energias para que o médium possa, a entidade que está falando naturalmente, para que o médium possa aplicar aqui no paciente. Então, vibre você também. Interessante que naquela vez que nós fomos lá, ele disse assim para minha esposa, Maria Palmira, você, médium, fique na vibração. Eu estava atrás dela, ele falou, você pode sentar lá na plateia e tal, tal. Ela ficou na vibração. Lá na vibração. Você é médium, fica na vibração. Aí eu dizia para ela, escuta, você é médium, você precisa ler. Você não vai ler, não? Falando para ela, não é? E a coisa aconteceu, foi acontecendo outras vezes, nós indo lá também a Badiana, em outros locais também, e no fim está a coisa do jeito que está, é ou não é? E não sei como é que vai ficar, tá certo? Então, olha aqui o nosso amigo João Berbel. Hoje, ela trabalha na Casa Espírita, nós trabalhamos também, graças a Deus, não é? O João de Deus. E esse homem aqui, você conhece? Hein? Você conhece? Conhece, não é? Conhece? Conhece, muito bem. Esse aqui é o Aguinaldo Paviani, da cidade da onde? Votuporanga. Ele, juntamente com o espírito Klaus, ele escreveu esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, A Hora da Verdade. A Hora da Verdade. Muito interessante, muito lindo, lindo, muito lindo. Muito ensinamento aqui. Alguém tem esse livro? Levanta a mão. Não? Então, veja bem, nós vamos agora partir, nós falamos de alguma coisa prática a respeito da cura, do magnetismo, enfim, da fé que transporta a montanha. Agora nós vamos nos cingir aqui no Aguinaldo Paviani e falar de alguma coisa que tem nesse livro aqui, uma particularidade, tá bom? Vamos ver então, vamos lá? Vamos lá. Atendimento espiritual ainda. Vejamos, pergunta. Nós vamos falar desse livro aqui e depois abrir um parênteses para falar sobre André Luiz. Pedacinho só. Atendimento espiritual. Pergunta. As perguntas são feitas nesse livro aqui ao Espírito. Então o Aguinaldo está perguntando assim, ó. Há grupos de espíritas que se dedicam ao atendimento espiritual de pessoas que buscam a casa espírita por terem os mais diversos problemas. O que condições de curar o cidadão. Aí então vem o Espírito respondendo a pergunta do Paviani. Resposta. E quem disse que os grupos espíritas dedicados a esse mistério de socorrer os prometer ou insinuar que consulte seja ela física, espiritual ou psíquica, é, no mínimo, uma atitude vigilante, diz o Espírito. Até porque, via de regra, em tais tratamentos espirituais, temos uma percentagem de 30 por 70. Foi essa a resposta que a entidade deu. Temos uma percentagem de 30 por 70. O Paviani, muito esperto, perguntou então para ele, não entendi, 30 por 70? E aí então volta a entidade e diz o seguinte para ele, resposta. A cura ou melhora do consulente depende de 30% do grupo que o atende e 70% dele mesmo, ou seja, o paciente ou do grupo, da sua mudança íntima, do seu esforço dos méritos e do seu interesse maior ou menor pelas coisas do espírito. Vamos repetir? A cura ou melhora do consulente, do paciente, depende de 30% do grupo que o atende e 70% dele mesmo, da sua mudança íntima, do seu esforço, dos méritos e do seu interesse maior ou menor pelas coisas do Espírito. O que nós estamos fazendo aqui hoje é interesse pelas coisas do Espírito, evidentemente, não é? Vamos lá. Devemos, então, exigir uma conduta irreprovável daquele que busca o atendimento espiritual? Volta novamente o nosso amigo perguntando para a entidade.
Como exigir do indivíduo aquilo que ele não tem condição de dar? Devemos exigir uma conduta reprovável daquele que busca o atendimento espiritual? Como exigir, disse o Espírito, como exigir do indivíduo aquilo que ele não tem condição de dar? Olha lá, continuando a resposta. A priori, ou seja, de início, não se deve exigir nada de ninguém, até porque, normalmente, quando a pessoa busca um tratamento espiritual, é porque já tentou muitos outros recursos, sem ter sucesso. No entanto, depois de um período de atendimento, o grupo ou médium que coordena os trabalhos tem o dever de informar ao consulente da necessidade de fazer a parte dele, os 70%. Do contrário, o grupo estará iludindo aquela criatura. Olha que bacana isso aí. Que coisa, que entendimento, é ou não é? Pergunta, mas eu conheço, ele também, vou te contar, é danado, mas eu conheço casos de pessoas que, mesmo aparentemente não possuindo méritos, foram curadas de suas enfermidades. Mas eu conheço aí, gente que não tem mérito nenhum e foi curado das enfermidades. Como é que você explica isso, então? E aí, então, vem a resposta aqui. Isso pode ocorrer. Não conhecemos os desígnios de Deus, nem tampouco temos uma visão mais ampla das condições, méritos e deméritos do indivíduo que busca o tratamento. Ainda assim, o grupo tem o dever de informar a realidade dos fatos. Que o grupo ou médium coloque-se à disposição para auxiliar e não com a pretensão de curar. Olha que interessante. E não com a intenção de curar. Toda pessoa que busca atrás tratamentos deve ser informada de que a transformação interior e o exercício da caridade são remédios mais eficientes. Olha a resposta dele. Agora nós vamos entrar aqui num exemplo, reportando a isso que ele acabou de falar, nós vamos adentrar um pedacinho em André Luiz, para dar um exemplo da pessoa que não se endireita. É ou não é? O cásimo de 10ª vez. Alguém já deve ter lido aqui, ou muitos já devem ter lido isso aqui no livro. Olha lá. Um cásimo de 10ª vez. Nós vemos aqui uma sala de passe, as pessoas recebendo passe. E aqui, então,
Vou tomar do médio de cura, então. O que o senhor diz? Eles realizam, através da imposição de mãos, ou até de cirurgias espirituais, curas instantâneas. E aí, como é que se explica isso? Aí vem, então, a resposta do Espírito. Não se iluda, disse ele. Não havendo mudança nas atitudes de quem se submeteu a tratamento, a enfermidade só muda de endereço no nosso corpo físico. Isso aqui é importante, gente. Não havendo mudanças nas atitudes de quem se submeteu a tratamento, a enfermidade só muda de órgão. A cura até ocorre de fato. No entanto, por não haver uma mudança de ordem íntima, em pouco tempo o indivíduo voltará a adoecer, evidentemente. Está vendo, Nelson? Pergunta ainda. São muitas dúvidas, disse o Paviani. Ele faz o papel de advogado do diabo, eu não é. Tenho muitas dúvidas a respeito disso aí. Como um grupo bem intencionado pode trabalhar com tantas incertezas? E a entidade então responde. Olha que interessante. Você, Paviani, utilizou a palavra-chave. O grupo é bem intencionado. A intenção sincera de ser útil e ajudar o próximo garantirá pelo menos 60% do sucesso do trabalho. O restante está ligado ao esforço ou ao estudo do grupo como um todo. Entendeu? Quem leu o livro Liceu da Mediunidade? Alguém leu, do Odilon Fernandes? Você vai encontrar pessoas que estão, antes de adentrar a casa espírita, está em rodinha, conversando, coisa de futebol, coisa de modas, e tem muitos passistas fumando também, numa instituição. E, de repente, começa os trabalhos, ele entra automaticamente, para quê? Para transmitir passe. Ele fala no livro, não é? O restante está ligado ao esforço e ao estudo do grupo como um ato todo. Muito bem, está aqui. Pergunta. Fiquei um tanto confuso em relação à resposta, porque em outra ocasião o senhor afirmou que, em outra oportunidade, que os espíritos, graças à misericórdia divina, deixam de lado a questão da fé e dos méritos do consulente e o curo da enfermidade. Isso pode acontecer? Será que pode acontecer? Porque ele falou em outra ocasião para o próprio médium o seguinte, olha lá, em outra ocasião o senhor afirmou que, vez ou outra, os espíritos, graças à misericórdia divina, deixam de lado a questão da fé e dos méritos do consulente e o curo da enfermidade. Será que isso pode acontecer? Vem então a resposta da entidade. Não há aí um contrassenso? Pergunta o Paviani, não é aí? Aí então vem a resposta da espiritualidade. Não há nenhum contrassenso. Por acaso sabe qual é a razão de Deus ter permitido a cura da enfermidade da pessoa que aparentemente não tem fé? Mas ainda, já pensou que pode ser uma cura temporária? Não é? Como os 10 leprosos que foram procurar Jesus? Ou se talvez uma nova oportunidade para o indivíduo começar a trabalhar no bem? Ou ainda se pode ter havido uma interferência por parte de um ente querido da pessoa o qual possui méritos em favor da mesma pessoa que recebeu a cura? Tem essas indagações aqui, gente, olha aí. Seja qual for o caso, não havendo a renovação dos sentimentos, o indivíduo voltará a enfermar. Entendeu? Pergunta. Inevitavelmente, as falhas morais repercutirão no corpo físico? Está perguntando então para ver novamente. Inevitavelmente, as falhas morais vão repercutir no corpo físico do cidadão, no corpo físico? E aí então volta a resposta aqui. Sim, cada falha moral produz determinado fluido mórbido. O corpo físico funciona como um dreno das enfermidades do espírito. Normalmente, nossas falhas morais acabam por acumular uma espécie de carga fluídica deletéria no próprio perispírito nosso. Não é? Sendo assim, o corpo funciona como uma válvula, um dreno de escape. E é por essa razão que muitas enfermidades, apesar de todos os recursos da ciência, não são erradicadas. Porque fica erradicado um perispírito. Olha aqui, ó.
Ó, carga fluídica deletéria no perispírito e que a medicina não funciona. Evidentemente. Tá certo? Doença no corpo suportada com resignação é cura para as enfermidades da alma. Vamos lá, estamos chegando ao final da nossa palestra, gente. A enfermidade seria então o mal necessário? A enfermidade então seria o mal necessário? Pergunta ele para a espiritualidade. Seria a enfermidade um mal necessário? E então ele responde: não diria um mal necessário, mas uma consequência natural oriunda de uma humanidade que ainda não aprendeu a amar. Mais uma vez, né? Isso aqui pode repetir várias vezes. Não diria um mal necessário, mas uma consequência natural oriunda de uma humanidade que ainda não aprendeu a amar. Como advertiu Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Mas como ainda falta amor, a dor assume o lugar vazio. Então, está aí o tema dessa noite aí, para a nossa meditação, que nós peguemos o nosso barquinho e vamos remando, não é? Remando, 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 a busca da nossa perfeição. Gente, essa foi a mensagem da noite. Se você tiver alguma crítica, algum comentário, alguma sugestão, você manda um e-mail lá, viu? luisaugustomacedguaranaps@hotmail.com. Nosso irmão Cláudio tem o nosso endereço também eletrônico, mas você grava lá, luisaugustomacedguaranaps@hotmail.com. De repente você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário, você pode mandar um e-mail. Ou se você quiser fazer um negócio mais assim formalizado, você pode reclamar no Procon, tá bom? Tá certo? É ou não é? Vai reclamar no Procon lá. Então, obrigado pela atenção. Estejam todos em paz. Muito boa noite.